Olá, pessoal! E hoje temos uma estratégia simples, com uma alta taxa de ganho. Neste vídeo, mostrarei uma estratégia de negociação que comprovadamente funciona. Hoje usaremos indicadores como o MA parabólico e o indicador MACD. Essa é uma ótima combinação de três indicadores. MA é uma média móvel exponencial e o indicador MACD é um dos indicadores mais populares que é excelente para identificar o momento, e ele consiste em três elementos. Vamos adicionar esses indicadores ao nosso painel de negociação. Quer saber como isso funciona junto com outros indicadores? Veja o próximo vídeo. Uma combinação tão boa aparece no gráfico e vamos detalhar em que consiste e como funciona. No MACD, podemos observar duas linhas. Um é mais rápido e sensível ao preço, e o outro é laranja, mais lento e filtra o ruído. E também temos um histograma desse indicador. Ele mostra a diferença entre duas linhas, ou seja, verde quando a passagem é para cima e vermelha quando é para baixo. O que o indicador Parabolic nos diz é a tendência, ou seja, os pontos abaixo das velas indicam que o mercado está subindo. Se os pontos estiverem acima das velas, o mercado está em uma tendência de baixa. Ou seja, observe que temos pontos ou linhas pontilhadas na parte inferior do movimento do gráfico. Isso é indicativo de uma tendência de alta. Se tivermos pontos desenhados na parte superior, trata-se de uma tendência de baixa. O indicador em si emite muitos sinais falsos em clima plano. Portanto, a estratégia é usada apenas como um filtro para confirmar a direção da negociação. O que o indicador MA diz determina a tendência global. Se o preço estiver acima dessa linha, buscaremos negociações de compra. Se o preço estiver abaixo, buscaremos negociações de venda. Vamos detalhar como tudo isso funciona. Aqui está uma olhada. Observe que o preço está acima da linha MA. Assim, nosso preço está subindo. Se o preço estiver abaixo dessa linha, teremos uma tendência de baixa. E vamos dar uma olhada em como toda a estratégia funciona em sua totalidade, ou seja, uma estratégia completa. E agora encontramos uma situação em que todos os três indicadores funcionam. Essa é a nossa combinação. Veja aqui que o preço está acima da linha do indicador MA. A segunda confirmação do indicador Parabolic é que vemos linhas na parte inferior do movimento do gráfico. Também vemos o indicador MACD cruzando a linha de baixo para cima, o que sinaliza uma tendência de alta. É aqui que nos abrimos corajosamente para uma promoção. Vejamos a situação inversa, em que temos um mercado em queda. E aqui está um exemplo óbvio. Podemos observar que aqui o preço está se movendo abaixo da linha, na primeira confirmação do indicador MA. A segunda são as linhas pontilhadas na parte superior do movimento do gráfico e também o cruzamento do indicador MACD de cima para baixo, o que nos indica uma nova tendência de baixa. Aqui podemos abrir com segurança no lado negativo, usando uma combinação de indicadores, nada mais. Você também pode otimizar sua estratégia testando diferentes parâmetros do indicador. Vejamos onde temos os parâmetros de cada indicador. Por indicador MACD, podemos alterar os estilos, ou seja, alterar a cor. Também podemos usar linhas mais destacadas, ou seja, aumentar sua espessura. Além disso, as configurações básicas que ele tem estão mudando. Deixamos tudo padrão, não mudaremos nada, pois tudo funciona bem como está. Para a Parabolic também podemos alterar a cor e a espessura, podemos alterar o comprimento entre as linhas e assim por diante. Pelo MA, também podemos alterar vários parâmetros. Aqui também alteramos o estilo, a espessura da linha e sua nitidez, ou seja, a suavidade do movimento. Vamos analisar a situação em que ainda podemos usar a estratégia na horizontal, ou seja, em um movimento de tendência lateral. Agora vamos encontrar uma situação como essa.
E aqui está uma olhada no que está acontecendo nessa seção do gráfico. Agora, destacaremos os pontos de reversão de preço, conectando o fundo e o topo. Apesar do fato de termos um corredor de negociação ascendente aqui, podemos notar que o preço flutua a partir do limite superior dessa faixa de negociação e, em seguida, a partir do limite inferior. Dessa forma, nessa faixa de negociação, podemos notar muitos sinais falsos de nossos indicadores. Vamos detalhar alguns deles. Aqui está uma olhada lá no que está acontecendo aqui. As linhas pontilhadas são desenhadas sobre o movimento do gráfico, mas observe que temos um preço subindo. Esse é um sinal falso desse indicador. Por outro lado, podemos ver exatamente o mesmo padrão, e os pontos são desenhados a partir da parte inferior do movimento do gráfico, mas no gráfico temos o preço descendo, o que é um sinal falso. Além disso, também podemos prestar atenção às linhas pontilhadas. Eles também estão se movendo de baixo para cima, mas no gráfico o preço está se movendo lateralmente. É para isso que serve a negociação a partir de níveis, onde podemos filtrar esses sinais falsos e abrir em uma direção ou outra, ou seja, na direção que desejamos. Vamos analisar quando o preço se aproxima desses níveis e segue na direção oposta, e observar que o preço se aproximou do limite superior dessa faixa de negociação. Mas não há corroboração aqui, ou seja, o preço se aproximou desse limite e já está indo na direção oposta. E só temos a confirmação depois que o preço já está caindo. A linha está se invertendo, linhas pontilhadas estão se formando, mas o que notamos no indicador MACD é que a linha está se movendo lateralmente. Ou seja, não devemos confiar no indicador MACD aqui. Aqui podemos determinar a direção do movimento apenas pelo indicador MA parabólico e, é claro, negociando a partir dos níveis. Se considerarmos a situação oposta, podemos até notar como o preço está se aproximando do limite inferior, ou seja, do nível de suporte. O preço ele está indo na direção oposta. Não vemos nenhuma confirmação no indicador MACD. Afinal, temos uma linha se movendo lateralmente, depois temos linhas formadas, ou seja, pontos na parte inferior do movimento do gráfico e também a linha na MA sobe. O que temos no futuro é uma indicação de que nosso preço aumentará muito e nossa barganha será mais do que certa. Podemos abrir com segurança para cima, mas exatamente até que o preço atinja o nível de resistência. Afinal de contas, teremos uma reversão em seguida. Em resumo, a estratégia é muito simples, tem uma alta taxa de ganhos e é perfeita para operadores iniciantes. Ele combina MACD para entrada, Parabolic para filtragem e MA para detecção de tendência.